Um começo de ano com alta na inflação é sinal de perigo para a economia? Economistas dizem que não. Eles afirmam que a alta de preços em janeiro era esperada e não deve ir longe. E mais, confiam que a melhora do poder aquisitivo da população vai manter a economia aquecida em 2010 e com a inflação dentro da meta prevista pelo governo, de 4,5%. Flávia veio negociar uma dívida, quer limpar o nome na praça, vai casar e precisa de crédito. Você não consegue fazer cartão em lugar nenhum se o seu nome não estiver limpo. Traz muitos problemas. A atitude dela ilustra o comportamento do brasileiro em janeiro. A inadimplência caiu 6% em relação a dezembro, segundo o Serasa. Foi o maior recuo dos últimos 11 anos no mês de janeiro. Mas analistas do mercado financeiro estão preocupados com os preços. A inflação deu uma arrancada mesmo em janeiro, turbinada pelo aumento no preço da tarifa de ônibus e das hortaliças, que ficaram mais caras por causa da chuva. Para o economista da FIP, os preços devem se estabilizar a partir de março. O resto do ano está relativamente tranquilo. Nós esperamos uma inflação em torno de 0,3% ao mês a partir de março. O que restam 10 meses depois de março, mais os 2 iniciais, nós estaríamos com uma inflação anual na faixa de 4,5% a 5%. O consumidor continua otimista, como mostra a Associação Comercial de São Paulo, no indicador que mede a confiança do brasileiro, em alta no que se refere ao emprego e ao futuro da economia. Mas o cidadão sinaliza que vai comprar menos bens duráveis. Então estou deixando baixar um pouquinho as contas para poder fazer novas compras. Esse ano você pretende comprar alguma coisa a mais? Não, esse ano não. Por quê? Porque eu vou me mudar ano que vem, eu tenho que fazer poupança. Mais da metade das famílias brasileiras de classe média estão endividadas. Índice que aumentou no ano passado, quando o consumo foi incentivado pelo desconto no IPI da linha branca. Geladeiras, máquinas de lavar venderam 20% mais. Com poucas dívidas estão as famílias que ganham menos. E é nesse consumidor que o comércio promete mirar. A estratégia, aumentar ainda mais o prazo do crediário para diminuir o tamanho da prestação. Já se pensa em 18 meses para pagar eletrodomésticos e 120 meses, 10 anos, para financiar o carro novo. E tem uma parcela de classe D que está ascendendo, vai para a classe C e que poderá sim exercer a demanda e manter o nível da economia ainda aquecido. Está em nosso estúdio o jornalista José Paulo Kupfer, comentarista do Jornal da Gazeta. Zé Paulo, mesmo com os economistas afirmando que com a economia aquecida e tudo, com mais demanda, a inflação deve ficar dentro da meta prevista pelo governo, ou seja, não dispara a inflação. É interessante que a percepção das pessoas, no geral, está muito ligada àquilo que ela vai comprar. Se ficou mais caro, fica a impressão de que a inflação está subindo, está voltando. Pois é, Melina, porque a inflação, que é uma coisa que está no nosso dia a dia, está assim, no nosso bolso, na nossa volta, em todo lugar, é um conceito muito abstrato, muito complicado. Então, é difícil pegar inflação. A gente pega preço, mas não pega inflação, porque preço é uma coisa. Alta de preço, preço alto é uma coisa. Inflação não é preço alto. Inflação é alta de preço. E alta de preço continuada. Então tem que ter 2 pontos, tem que comparar. Quando a gente diz assim, a inflação no mês de janeiro foi X, está subentendido que em comparação com algum outro período. Nunca é sozinho, nunca é ali naquele momento. Então, nesse começo de ano, houve um aumento, uma disparada até dos principais índices de preço. E metade deles, a causa da subida foram os alimentos, porque choveu em todo lugar, especialmente nas grandes capitais, onde o índice tem mais peso, onde ele se forma mais fortemente, mas é evidente que isso é preço alto. Não é alta de preço, porque lá em março, a abobrinha, o chuchu, que subiu
tantos mil %, vai cair, vai estar baixo. Então, tem que saber essa diferença, não é fácil, não é nada fácil, porque não é intuitivo, agora, mas é muito diferente. Paulo, indicadores consistentes que, lá para frente, olhando para o futuro, não vamos ter uma escalada da inflação, porque existe sempre o grande temor de elevação de taxa de juros, que é aquela neurose do Banco Central para conter a escalada de inflação. Então, nós temos indicadores de que isso não está para acontecer? A nossa história pregressa, antiga, de inflação, criou em muitas pessoas uma espécie de uma urticária inflacionária, né? As pessoas veem os preços começando a subir, já se coçam todas, mas é preciso ter calma que, enfim, o Brasil é nosso, para entender se existe oferta para atender, absorver a demanda que vem aí. Dificilmente vai se ter inflação, não é possível que isso ocorra, porque vai estar sendo atendido. A tendência deste ano é um aquecimento, mas em relação ao ano passado, que foi um ano que, enfim, a economia não cresceu. O resultado disso é que provavelmente haverá oferta, mesmo com crédito, e aí também as pessoas já compraram, né, Maria Lídia, já usaram o IPI, não vão correr tanto, a demanda não vai ter um aquecimento tão forte, talvez. Enfim, o resultado do encontro da oferta e da demanda, que é o preço, tá, deve ficar relativamente comportado. Então, se os juros vão subir e segurar mais um pouco a economia, é uma outra história que fica para uma outra vez, porque nem sempre apenas uma inflação comportada leva o nosso Banco Central a não se coçar também para aumentar juros. Mas, em princípio, não deve haver pressão inflacionária que justifique isso. Agora, urticária nem sempre tem razão muito fácil de se perceber, né? Obrigada, Coça e pronto. Uma boa noite. Boa noite.